Paz e saúde, amigos. Que Jesus, o nosso mestre, nosso irmão, possa nos fortalecer sempre para que o nosso compromisso siga avante. Então, o livro dos médiuns tem uma série de pontos a serem estudados que muitas vezes passam despercebidos por nós pela nossa falta de atenção, pela nossa distração. E às vezes a gente perde a chance de refletir sobre pontos muito importantes. O capítulo 31 de O Livro dos Médiuns traz pequenas dissertações. E hoje a gente gostaria de pegar uma pequena dissertação, a de número 20, que fala sobre a união. Vejam bem, eu vou pedir permissão a vocês para ler essa pequena dissertação, porque ela é pequena, mas ela é muito rica em conteúdo para a nossa reflexão. É um pequeno texto de São Vicente de Paulo. E ele diz assim: a união faz a força. Sede unidos para sede fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. É preciso tornar-vos invulneráveis aos lances envenenados da calúnia e da negra falange de espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para aí chegar, que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações. Que vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam sempre notadas, que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça os vossos corações, e resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste à vaga, à onda furiosa. Olha, gente, eu fico pensando que esse pequeno grande trecho, deveria ser lido e refletido periodicamente por todos os membros de um grupo. E o Espírito São Vicente de Paulo, ele não teme em dizer que as raízes do Espiritismo foram lançadas em condições profundas, mas que nós não estamos livres, de sermos envenenados pela calúnia e da negra falange de espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Essa colocação parece, isso é coisa antiga. Isso não existe mais. E é um verdadeiro engano quando a gente pensa assim. Cada vez mais verdadeira essa fala do Espírito, que se torna um grande alerta para nós. Às vezes, nós vemos grupos consolidados estremecerem em suas bases por conta de uma calúnia, por conta, como é comum hoje dizer, de uma fake news.
em que outros membros do grupo acreditam. E aquilo faz tremer as bases de um trabalho sério, de um trabalho sólido. A trama que espíritos opositores tecem em relação ao trabalho de grupos sérios é muito grande. E nós precisamos aprender a nos manter unidos, nos respeitando, nos amando e procurando identificar as qualidades que as pessoas possuem. E o Espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, traz um capítulo de nome União. E a gente vai também ler alguns trechos para não ficar cansativo, mas é tão importante que tudo que eu tentar interpretar as palavras de Emmanuel, eu estarei tirando o brilho, a força do que ele escreveu. Então, vamos prestar atenção no que Emmanuel nos fala sobre a união. Ele começa nos convidando. Compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Se não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce próprio do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Imaginemos um grupo. Para que ele se realize, cada membro do grupo dá a sua contribuição, dá o seu amparo, o seu apoio na sua especialidade. E o Espírito Emmanuel continua. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena a vida o paralítico porque ele não anda. Ao contrário, dá cadeiras de rodas. Não malsina os olhos enfermos. Oferece lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospedeiro. Ou melhor, no regaço do hospício, onde o hospedeiro o recebe. Então, continua Emmanuel, imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Esqueçamos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, a força e força reúnem-se
milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Ah, minha gente, tão pequenina essa mensagem e tão profunda, tão importante. O quanto nós nos deixamos levar muitas vezes pelo egoísmo, pela prepotência, pela vaidade, pelo orgulho, e nos permitimos deixar passar oportunidades abençoadas de somarmos força em favor da paz, em favor do bom senso, em favor do equilíbrio. A união fácil e urgente na Terra. Temos visto pessoas que eram tão amigas se permitirem se afastarem uma da outra por motivos sociais, por motivos de ordem externa ao coração. Vamos parar e pensar nisso. Se nós pudéssemos reunir todos os recursos possíveis para que a força que leva ao bem, a força forrada pelas orientações de Jesus, a força que nos conduz ao socorro ao mais fraco, ao esclarecimento àquele mais ignorante, ao cuidado com aquele que ainda é nosso opositor. Se nos unirmos pelo bem e para o bem, essa união nos fará transformar as situações que se encontram à nossa volta, mal esclarecidas, mal construídas, mal compreendidas, em situações de grande poder, de construção, de realização, de transformação. Então, nosso convite hoje é para que nos unamos. E essa união não significa que para unir nós precisemos aplaudir os equívocos. Não. Mas também não precisamos ficar condenando de forma ostensiva quando a pessoa não consegue ainda sair por si própria do equívoco. Busquemos entrar em silêncio, em um estado de oração, em favor da pessoa que se envolve em equívocos. E mentalizemos forças para ela se libertar daqueles equívocos que a sufocam. E no momento certo, estejamos de mãos estendidas para ajudar a erguer aquelas pessoas que ainda não conhecem o bem e a paz. Então, minha gente, a força da união gera a força do bem e da paz. Este deve ser um dos nossos objetivos.
contribuir para que a paz se consolide na terra. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em paz. Que Jesus, o nosso mestre querido, nos apoie, nos conduza e nos assista em todas as nossas ações. Um grande abraço. Até lá!